Boa tarde, Fábio. Hoje com a mentoria aqui presencial. É uma satisfação, um prazer muito grande estar contigo. A gente separou alguns assuntos que é muito legal a gente poder difundir esse conhecimento e compartilhar. A gente sempre imaginou que a neurociência era algo muito longe da gente, muito difícil, muito complexo. E, Fábio, a neurociência ela está na nossa vida no dia a dia, né? No nosso trabalho. Como é que é isso aí? Como a gente começa a fazer a mentoria e começa a conhecer a neurociência, a gente vê que está com a gente. Explica um pouquinho para nós aí, neurociência. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos os demais que vão estar vendo esse processo da nossa mentoria aqui via YouTube, via Instagram e as outras redes demais. Primeiramente de tudo, neurociência é para todos, né? Isso é extremamente importante. Eu sou um neurocientista via PUC e Sírio-Libanês. E eu quero dizer que é um grande prazer, uma grande honra, Fabiana, a gente poder estar junto, É minha. compartilhando esse momento de crescimento, né? E a gente poder estar expandindo e explanando sobre a neurociência, né? Então, assim, esse estudo do comportamento humano, da neurociência aplicada aos negócios, e a gente tem algumas temáticas aqui que a gente vai estar falando, né? Então, isso é extremamente importante, né? E cada vez mais desmistificar que a neurociência não é para todos, né? E no dia a dia, nas redes sociais, por exemplo, tudo é utilizado a mesma cópia do que é o cérebro, né? Então, assim, a gente vê hoje situações muito utilizadas em tráfego pago e no marketing, aonde ele imita o cérebro nas tomadas de decisões, né? Como? As nossas amígdalas. Então, nós temos uma amígdala em cada hemisfério do nosso cérebro, esquerdo e direito. E elas atuam como sensores do tamanho de uma ervilha. E a função dela é justamente nos avisar de um momento de luta ou fuga. E ela faz com que nos passe a informação para que a gente tome uma decisão. E isso a gente chama de percepção também, né? Então, as amígdalas têm esse papel fundamental e são tudo num projeto sensorial. Então, muitas vezes você está sentindo um cheiro, aquele cheiro da comida da vovó, tá? E está fazendo o quê? Os sensores, que são as amígdalas, uma em cada hemisfério do nosso cérebro, envia a informação em milésimos de segundo, Fabinho, e o nosso instinto, o nosso hipocampo, que é imagina uma grande gaveta de memória, tá? Tudo lá arquivado, parado. Lá salta a poeira do que a gente tem guardado. Então, se o cheiro da comida da vovó foi impactante e forte, tá, para você, trouxe uma lembrança afetiva boa ou ruim. Quando você sentir aquele cheiro, vai levantar novamente. Então, já aconteceu contigo, Fabiano, naqueles momentos em que você sentiu um cheiro e te arremeteu há anos-luz lá atrás, ou automaticamente, sabe aquelas músicas, né? Puxa na memória aquele Exatamente, momento. anos 80, anos 90, aquelas músicas. E o que faz isso? A nossa memória imediatamente nos levar a 20, 30 anos atrás, né? Uhum. Então é justamente isso, é o poder das amígdalas, que automaticamente é a mesma coisa do que a gente vê hoje nas redes sociais. Você clica, por exemplo, para ver um livro, né? Eu há poucos dias comprei um livro sobre neurociência e quando eu cliquei ali, começou a vir informação de tudo que é tipo de loja que vendia neurociência, que vendia aquele livro de neurociência. Então é uma cópia, uma réplica, né? O marketing é uma réplica daquilo que acontece no cérebro. E o cérebro é emoção, é razão, nós somos seres emocionais, racionais. Nessa balança, né, que a cada instante a gente vive e não tem como separar, dá para falar um assunto aí também linkado à inteligência emocional, que está muito em alta, todo mundo fala, porque hoje a gente vem de pandemia, vem de enchente, vem de catástrofes. Então as pessoas estão com realmente mais emocionais ou com problema, alguma patologia ligada à mente humana. E Daniel Goleman aí com seus 5 pilares já fala em que 80% do sucesso das pessoas de todo mundo tem a ver mais, né, com a inteligência emocional do que o QI. Explica um pouquinho para nós isso aí, Fábio. Então, justamente a inteligência emocional, ela está baseada em como que a gente vai agir no momento, tá? Com a emoção certa, tá? E em vez de nós estarmos agora fazendo algo com a emoção errada. Então, assim, aconteceu algo entre nós, tá? No qual eu me senti ofendido. Mas eu preciso entender qual é o nível que eu estou agora respondendo para o Fabiano. Se eu estou respondendo ele num nível
fora do que realmente aconteceu. Desproporcional. Desproporcional. Eu estou lá no nível 10. Poxa, você fez isso, isso, isso. Mas na verdade não é. É algo tranquilo. Mas o que acontece aqui? E por que é importante entender a neurociência, né? Dentro do meu storytelling, tá, Fabiano? Isso aqui é muito importante. Eu cresci com um pai alcoólatra. Tá? Eu cresci com um pai que trazia uma provisão para nós, mas escassa, né? E ele trazia muitas narrativas sobre a minha cor, né? Então, a minha família é negra e ele sempre trazia o racismo dentro da nossa própria casa. Então, o álcool proporcionava essa situação. E isso foi formando diversas crenças no meu cérebro e gerou diversas crenças de inferioridade. Hoje eu trabalho com neurociência e tenho todas essas graduações e pós-graduações justamente porque houve algo em mim que impactou e que gerou a história da minha vida. Então, todas as pessoas, na verdade, elas precisam entender com qual nível eu vou estar respondendo. Se alguém, por exemplo, pisar no meu calcanhar de Aquiles, tá? Numa emoção, por exemplo, da minha infância, sendo que o hemisfério direito do nosso cérebro é diferente do hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo é o nosso lado racional, matemático, analítico, planejador, é o verdadeiro arquiteto que nós temos ali. Já o hemisfério direito é o nosso lado do instinto, o nosso lado da paixão, o nosso lado aonde nós vamos estar assim, ó, na emoção. Qual é a diferença entre os dois? É que o hemisfério direito, que é o da emoção, ele é milésimos de segundo, ele traz uma resposta. Enquanto o esquerdo vai racionalizando. Será que É realmente outro o Fabiano time. falou para mim isso? Qual era a intenção dele? Será que ele quis me magoar? Ou será que eu estou numa neurose no meu cérebro? Enquanto isso, o hemisfério direito já foi, já voltou e já explodiu com o que tinha. E aí, se a gente voltar lá no primeiro pilar da inteligência emocional, que é autoconhecimento, ela faz todo sentido e como é bom a gente começa a estudar a matéria e nunca acaba, né? Porque o Jamais. autoconhecimento ele vai ser até o fim da vida. Como é importante a gente se conhecer, né? O autoconhecimento para saber entender, interpretar e até ter ferramentas para lidar com o mundo externo. Então, é justamente isso, né? A inteligência emocional, Fabiano, ela faz esse processo ser extremamente importante. Porque a emoção que eu vou te responder, eu preciso entender. O hemisfério direito, ele é atemporal. Ou seja, ele não sabe se nós estamos no passado ou no futuro. Se eu falar para você assim, ó, não pense num prato branco, arroz, batata frita, um bife mal passado, duas rodelas de tomate no lado direito do seu prato e uma folha de alface no lado esquerdo do seu prato. Eu já pensei, Fábio. Exatamente, porque você tem um arquivo de memória localizado no seu hemisfério direito. Se eu falar, por exemplo, não pense no elefante cor-de-rosa, né? Então, assim, o que gera isso, né? O nosso hemisfério direito, ele é atemporal. Então, ele reage conforme aquilo que tem gravado no nosso hemisfério direito. Agora, você imagina em relação a traumas e crenças emocionais, né? A gente chama isso da neurobiologia do trauma. Então, automaticamente a pessoa recebe esse trauma como um forte impacto e isso vai para um arquivo de memória no hemisfério direito do cérebro. O que acontece, Fabiano? Você vai criar um mecanismo de defesa, na maioria das vezes, para que esse trauma não reaconteça novamente. Nós chamamos isso, dentro da psicopatologia, de TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático. Ninguém quer passar por isso novamente. Então, nós criamos mecanismo de defesa. Então, uma vez você vai me falar algo e que você aumentou a voz. Se eu não tratei isso, tá? Você aumentou a voz para me responder algo, eu vou associar imediatamente com o meu pai chegando alcoolizado, falando com a voz grossa, me humilhando e tudo. E aí eu vou reagir fora da proporção. Essa é a questão da É. inteligência emocional. Aí eu vou explodir 10, Fabiano. Só que não era para De fazer forma isso. desproporcional. Era 4, era 5, era entender o que o Fabiano estava falando e pronto. Mas não, eu vou explodir 10, eu vou querer É. reagir, vou querer brigar, Na analogia justamente por causa perfeita, disso. é aquele carrinho que tu podia só ter dividido uma bola e o cara veio e levantou para cima. É Perfeito. a força desproporcional, não precisava toda aquela Desproporcional. força. Podia ser Exatamente. bem menor, né? E aí, fazendo um gancho, tudo isso, essas neuroassociações, esses traumas criaram em decorrência de uma ambiência negativa. E aí hoje a gente viveu, a gente saiu para almoçar, teve bons momentos de alegria, falando sobre as nossas matérias, né, que a gente adora conversar, neurociência, branding, Sim. né, vários assuntos aí pertinentes à neurociência. E aí nós estamos num ambiente
propício ao desenvolvimento, um ambiente agradável. Como o ambiente interfere na mente humana, no desenvolvimento, na melhoria, na crescente e o lado contrário. Então, perfeitamente. O caso da ambiência ela é extremamente importante, Fabiano, porque foram feitas pesquisas nos Estados Unidos, tá, com o macaco e o ser humano. Então, lá eles estavam mapeando como que era o comportamento e foi-se descoberto ali o neurônio espelho, que é quando os nossos neurônios eles acabam se espelhando ao neurônio de outras pessoas. Então foi comprovado por quê? Porque eles colocaram todo um processo para estruturar e ver aonde que brilhavam os neurônios, né? Só para que a gente possa entender, nós temos 86 bilhões de neurônios, segundo a doutora Suzana Herculano, que é uma neurocientista que conseguiu alinhar isso muito próximo, né, da realidade, 86 bilhões de neurônios, e os neurônios têm a capacidade de espelhar um momento com o outro. Então, a ambiência, nós estarmos próximo, ela vai estar fazendo com que nós estejamos modelando até mesmo trajeitos ou até mesmo modo de falar um com o Agressões outro, físicas, tudo verbais, modelando. Você acaba modelando gritos. gritos, toda essa ambiência. Por quê? Porque eles fizeram esses testes lá, onde eles colocaram um ser humano num dia quente com um sorvete, tomando sorvete. E colocaram também os mesmos aparelhos para estar agora visualizando aonde que brilhavam os neurônios daquele homem. Então ele comia aquele sorvete alegre e os seus neurônios brilhavam. E eles colocaram o mesmo aparelho também no macaco. Só que o macaco não estava com sorvete. Então o macaco olhando e vendo a alegria da outra pessoa tomando sorvete, brilhava-se os mesmos pontos dos Olha neurônios. aí. E isso é chamado de neurônio espelho. Então a ambiência te coloca para cima ou te coloca para baixo, né? A gente vê casos, por exemplo, de médicos que estão tão dentro da situação e tão junto naquele momento de dificuldade de um paciente que eles acabam sentindo as mesmas dores que o mesmo. E por que isso acontece? Por causa dos neurônios espelho. O cérebro recebe essas informações e ele não sabe de fato se está acontecendo ou não. Ou melhor, o hemisfério direito. Ou até uma criança que sofreu os maus tratos junto com o irmãozinho. Estava na Exatamente. mesma situação, vendo o irmãozinho ser agredido, né, ou verbalmente ou fisicamente. Uhum. Deve ser a mesma experiência, o mesmo fim, né? O mesmo resultado. Então, eles podem ter o mesmo resultado como pode não ter. Tá? Existem os impactos neuronais. O que pode ser um trauma para você? Digamos que nós fossemos irmãos. O que pode ser um trauma para você? Que o teu cérebro interpretou e houve as conexões entre os neurônios pré-sináptico e pós-sináptico, que significa o seguinte: os neurônios que estão agora disparando neurotransmissores, como, por exemplo, a dopamina, o sentimento de recompensa, tá? O mesmo neurônio que passa para o outro, que é o pós-sináptico, que vai captar essa informação, pode ser traumático para mim e para você não. Aí que tá que tem que ter o respeito quando uma pessoa desenvolve uma patologia e o outro vai falar, isso é Perfeito, frescura, isso não existe. perfeito. Né? Então é realmente o que é dor para um pode não ser dor para o outro. O que Exato. desencadeou um processo de trauma não pode não ter desencadeado no outro. E mesmo no mesmo ambiente, Olha tá? só, a Aí mente você, humana é a fantástica. mente humana é fantástica. Então, e ao mesmo tempo, nós, por exemplo, que estamos próximos, fazendo mentoria e falando tudo, você pode espelhar a minha persona, eu posso espelhar você, e automaticamente nós tomarmos atitudes muito parecidas, inclusive em raciocínio, porque se conecta os neurônios espelho. Por isso que a ambiência é extremamente importante. E agora você imagina assim, ó, os ambientes tóxicos, entende? O quanto que isso pode ser prejudicial. Som tóxico, ambiente tóxico, pessoas tóxicas. Eu já tive pessoas com muitos burnout, entende? Ou seja, um esgotamento físico e mental por estar em um ambiente extremamente difícil. E mesmo tendo altos salários, entende? Na profissão, não suportaram e demitiram o seu próprio líder, ou seu próprio chefe, nesse caso é chefe, né? Que não tem inteligência emocional, porque não suportava o ambiente.